Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e hoje vou apresentar para vocês aqui um texto extremamente atual, apesar de ter sido escrito no segundo semestre de 1977. É o texto do José Chazin, Conquistar a Democracia pela Base, que está presente aqui no livro A Miséria Brasileira. É atualíssimo, necessário e fundamental para os dias atuais. É isso que nós veremos logo após a vinheta. Originalmente, o texto Conquistar a Democracia pela Base foi publicado aqui na revista Temas número 6. Essa revista Temas foi criada por um grupo de intelectuais, dos quais o Chazin participou e colaborou para a sua criação. A tônica do texto do Chazin é mostrar que é necessário aqui conquistar a democracia pela base e não reconquistá-la. Ou seja, o Chazin vai deixar muito claro que nós nunca tivemos uma democracia de fato. Então não é reconquistá-la. Você não reconquista aquilo que você nunca teve. Tanto é que logo no início do texto, o Chazin vai enfatizar que a história do Brasil ela é marcada por ditaduras e milagres. Ou seja, nas palavras dele, ditaduras e milagres traduzem o caráter essencial de nossa formação e estruturas coloniais. Ou seja, portanto, desde lá, a colônia brasileira, desde o Brasil colônia, você vai ter aí a empresa açucareira colonial, portanto, o milagre do açúcar, depois vem o milagre da mineração, o milagre do café, até aí o milagre do ciclo da borracha. Então você vai ter vários milagres até chegar o milagre econômico de 68 a 73, que foi o mais curto de todos, né? Porque você tem aí um momento do Brasil vivendo mais uma ditadura, no caso aí uma autocracia militarizada, né? Ou seja, essa ditadura militar, que é uma autocracia, na verdade você vai ter aí a industrialização subordinada ao imperialismo. Então, vejam vocês que ao longo da história do Brasil, portanto, temos esse caráter de, vamos dizer assim, essa dialética de ditaduras e milagres econômicos. Portanto, o Brasil sempre tentando se inserir no mercado internacional com exportação de manufaturados, ou seja, aquilo que os capitais exportaram para cá através do imperialismo e nós absorvemos isso de forma subordinada, produzimos e exportamos esses manufaturados, ou seja, a maior parte não é para a população brasileira, e sim voltado para exportação. Que no caso lá do ano ali de 77, né, aquela década de 70, era exportação, sobretudo do quê? Carros, né? Era, digamos, você tem aqui no Brasil o carro-chefe, né, dessa industrialização subordinada, que é o Departamento de Bens de Consumo Duráveis, né? Portanto, seja eletroeletrônicos, seja eletrônicos, seja indústria automobilística, a produção não visava centralmente o mercado nacional, e sim o internacional, portanto, voltado para a exportação. Portanto, vejam aí a atualidade desse texto, porque hoje, de novo, nós produzimos, mas a maior parte não é para nós. Agora nós estamos abastecendo o mundo de alimentos, né, de minerais, ou seja, as commodities, enquanto isso pagamos muito mais caro os preços daquilo que nós mesmos produzidos. Então vejam que logo de saída, logo de cara, você já percebe a atualidade desse texto do Chazin de 77. O Brasil se encontrava ali em 77, nas palavras do Chazin, numa situação de fracasso de uma política econômica. Ou seja, aquilo que foi chamado erroneamente de modelo econômico, Chazin vai dizer que é uma política econômica
que já não era mais suficiente e era insustentável para aquela situação. Ou seja, em primeiro lugar, você vai ter aí um esgotamento de uma fase de acumulação. O Brasil, que exportava os manufaturados como fruto do capital que ele atraiu, né, capital imperialista, e se endividou, aquilo que ele exporta não é suficiente para fechar as contas. Lembre-se que, junto com isso, o Brasil continuava também exportando commodities, ou seja, exportava açúcar, café, laranja, minerais, né? Parece que nós estamos falando dos dias atuais. Portanto, não dá mais para sustentar esse tipo de política econômica. Ela está esgotada. O Brasil teria que entrar, inclusive, na perspectiva do capital brasileiro, do capital nacional, uma nova fase de acumulação. E esse, vejam, é uma das características. A segunda característica para mostrar esse fracasso da política econômica é que o próprio milagre econômico que tinha se esgotado, ele nunca inseriu as massas populares no seu processo de consumo, ou seja, as massas eram aviltadas. O que imperava aqui era a superexploração da força de trabalho. O salário estava arrochado, né? Os índices econômicos, inclusive, eram manipulados. Portanto, você tem massas populacionais fora do consumo, né? Que não tem renda, inclusive, né? Não tem rendimento. Então, não tem como você sustentar um modelo, né? Uma política econômica na qual você está produzindo voltado para o exterior, onde você não abastece a sua própria população. Que, portanto, nós tivemos aí dois fracassos e um sucesso. O fracasso do esgotamento da fase de acumulação, como eu falei anteriormente, e o fracasso do aviltamento das massas. Afinal de contas, né, como é que você pode imaginar que um modelo econômico pode dar certo destruindo o consumo, né, destruindo, portanto, arrochando o poder de compra do trabalhador a tal ponto que ele se vê aviltado, né? Então não tinha como ter sucesso isso. Tanto é que, pode perceber, né, o milagre só teve uma duração aí de 5 anos, né? Depois, primeiro PND, segundo PND, então vai aparecendo coisas para tentar emendar, para tentar dar um contorno, e a coisa só vai piorando. Porque, afinal de contas, uma vez que você só atrai insumos, bens de capital, né, para instalar essas transnacionais aqui, portanto, você se endivida, né? Ao se endividar, você tem que exportar para pagar essa dívida. O Chazinho vai apontar aqui que só os juros dessa dívida correspondia a 55% das exportações brasileiras. Então, veja, é só os juros, não é nem o principal. Então, quer dizer que o Brasil vai se encalacrando na dívida, né? Ele vai pegando, contraindo mais dívida e dívida para pagar dívida. Portanto, não tinha como dar certo isso, né? Mas, vejam, no início do chamado milagre, né, a oposição acaba se iludindo. É isso que o Chazin coloca, né? Há uma oposição que se ilude com o milagre, né? É como se o Brasil fosse uma ilha de desenvolvimento e tranquilidade num universo de recessão e atrocidade, né? Essa é a frase que ele acaba colocando, né? Tanto é que o que vai acontecer quando você tem ali a crise do petróleo, vejam, mais uma vez essa oposição, por não entender de economia, por não estudar história, não se debruçar sobre os grandes pensadores que buscaram entender o Brasil, né? Sejam eles historiadores, sociólogos, geógrafos, né? Ou seja, nós temos uma esquerda que tem aversão à teoria, né? Então, portanto, não só os intérpretes do Brasil, mas uma aversão os estudos de Marx, né? Porque você entenderia que, naquele momento, a crise do petróleo ela é um efeito da crise do capital e não a causa da crise do capital. Só que, claro, o governo vai vender o seu peixe dizendo que o Brasil só ficou ruim por causa da crise do petróleo, né? Como se ela fosse causadora de todos os males sociais. E, veja, ela é um efeito da crise. O Chassin vai dizer, a oposição não soube
e explorar isso, né? Não soube lidar com esse tipo de situação. Portanto, você tem aí os dois fracassos, e qual que é o sucesso? O único sucesso foi para o capital, né? A forma pela qual esse capital se acumulou. Ou seja, o fato de você ter aviltado os trabalhadores, colocado a superexploração do trabalho, né, pagamentos irrisórios, fez com que esse capital pudesse produzir e, obviamente, vender em um preço competitivo, né? Porque, afinal de contas, os custos que você tinha aí em termos de exploração sobre os trabalhadores era intensa, né? Você vai ter, portanto, tanto a mais-valia absoluta como a relativa em cima dos trabalhadores, ou seja, tanto você trabalhando mais horas, bem como a cada nova tecnologia inserida, mais volume produtivo, né? Mais quantidade produtiva. Então, você tem essa combinação no Brasil. Então, o sucesso para o capital foi nesse sentido. Mas, claro, como se esgotou, né? Como está agonizando, né? Esse processo de acumulação não tem mais como sustentar, virou um círculo vicioso, né? Não é à toa que o Chazin também aponta que vai haver aí o chamado discurso, né, dos empresários, né? Eles já querem mudanças, né? Ou seja, percebo que antes mesmo das greves 78, 80, né, o próprio empresariado já percebeu que não dá mais para sustentar, continuar nesse ritmo de acumulação. Por quê? Porque já estourou a inflação, a dívida externa consome boa parte da riqueza do país. Portanto, como é que você vai planejar, como é que você vai investir? Não tem como, tudo isso vai ficando complicado, né? Tanto é que o Chazin aponta, né, que na chamada CONCLAP, né, que é o Conselho Superior das Classes Produtoras, isso ocorria desde lá do governo JK. Então, quando teve a CONCLAP, simplesmente os pequenos e médios empresários praticamente não tiveram voz e vez, né? Só as grandes empresas, né? Cuja maioria são empresas transnacionais, né? Você tem aqui a acolá, você ainda tinha, né? Capital nacional. Tanto é que o Chazin aponta, né, uma fala de um empresário da época, que era o Bardella, as empresas dele estão aí até hoje, né? Que é a indústria mecânica, né? Que o Bardella fala assim: bom, tem que se oferecer aí legalidade aos comunistas, diz o Bartella, caso ainda haja comunista, tirando um sarrinho, né? Ou seja, a ditadura fez bem o seu serviço. Portanto, quando a gente pensa que a chamada abertura democrática, né, não foi só por pressão dos trabalhadores, para o próprio empresariado, aquela situação já não se sustentava mais, né? Em outras palavras, militar, quando chega para administrar a economia, é um desastre, né? De novo, parece que nós estamos falando dos momentos atuais, né? Ou seja, tanto é que aqui no Brasil, né, só funcionava o quê? Tudo na base dos monopólios, né? Monopólios estatais. Tanto é que também esses empresários vão combater o estatismo, então começa ali toda uma campanha de demonização do Estado, né? Colocando que a iniciativa privada aqui é melhor que tudo, que, portanto, né, já que os militares privatizaram e criaram elefantes brancos, criaram essas empresas ineficazes, né? Portanto, você tem que ter aí o caminho da privatização. Vejam que importante, mais uma vez, parece que nós estamos falando dos dias atuais. A demonstração mais contundente que militares conduzindo a economia é simplesmente um desastre, basta verificar que os militares manipularam os índices econômicos ali dos anos 70. Tanto é que o Chazin fala que a oposição não se dá conta disso. O Diese já tinha feito os cálculos e reforçava essa manipulação, e só veio à tona, só veio à baila de ampla divulgação, quando um relatório do Banco Mundial apontou isso, porque afinal de contas, esses índices acabavam afetando o mercado financeiro, né, o mundo das especulações da bolsa. Por isso que houve aí toda uma divulgação de fora para dentro, né? Então, percebam que não tinha como você sustentar
esse modelo econômico, uma vez que a prioridade da produção era de bens de consumo duráveis. Então, pensem, se você produz carro, geladeira, aparelho de som, né? Se a maioria da população ganha salários miseráveis, se no país não tem reforma agrária, né, você tem a alta concentração das terras, você tem, portanto, uma população enorme de sem terra, bom, então, portanto, quem vai consumir vai ser uma parcela muito segmentada da população. E percebam, né? Quando você compra uma geladeira, imagine, portanto, lá nos anos 70, né? Você compra uma geladeira, quando é que você vai comprar outra? Não compra, né? Você compra um aparelho de som e fica com ele, né? Então não tinha como você sustentar por muito tempo esse milagre que a oposição inicialmente tornou-se eufórica e embarcou no discurso do governo, né? Na verdade, o que era prioritário não era prioridade, ou seja, a prioridade teria que ser desenvolver aqui uma indústria de bens de consumo não duráveis, ou seja, produção de comida, remédios, roupa, e isso que os trabalhadores pudessem ter acesso muito isso, bem como a infraestrutura, né? Você ter toda uma situação para você ter casas, né? Desenvolver, portanto, a indústria de construção civil, mas voltada para o popular, né? Tanto é que, veja, até hoje o Brasil tem um déficit habitacional tremendo, por isso que esse texto aqui é extremamente atual, né? Portanto, conquistar a democracia, né, pela base é exatamente isso, né? Você ter aqui um modelo econômico que insira as massas populares no universo dessa produção e consumo, né, que tenha minimamente de controle sobre essas coisas, né, e não um modelo econômico excludente. Por isso que, na verdade, que o Chazin vai colocando aqui que nós não temos uma democracia, né? Uma democracia onde a população morre de fome, e não é nem metáfora, morria-se de fome mesmo, né? Você tinha, Brasil, pelos seus grotões afora, pessoas que morriam de fome, sofriam de nanismo, né? Então, portanto, cadê a democracia nisso? Né? Não é só você lutar em termos políticos, é questão econômica, né? Ou seja, o problema é que a nossa oposição estava totalmente voltada para o politicismo, né? E para quem não viu o texto anterior, só clicar aqui e ver lá o texto anterior do Chazinho, ele trata, né, do politicismo, que é a forma pela qual a nossa oposição se movimenta. Bem, uma vez que esse modelo já estava totalmente superado, agonizante até para a própria burguesia, trata-se, na lógica dessa burguesia, aperfeiçoá-lo, né? Na fala do próprio Geisel, né? Ou seja, o seu discurso de 1º de janeiro de 77 é exatamente um discurso no qual se visa o aperfeiçoamento do regime político, porque o modelo econômico, para ele, tinha que ser imutável, não tinha que mudar coisíssima nenhuma. Fica aqui, portanto, o convite para que vocês vão direto ao texto, né? Lá vocês vão encontrar, com certeza, mais elementos aí, os quais vão perceber que ele é um texto atualíssimo, né? Quando você lê o Chazin nas suas análises de Brasil, não são análises datadas, né? São análises que vão persistindo, uma vez que o nosso atraso, né? Nossa herança colonial também persiste, né? Então, enquanto isso ocorrer, os textos do Chazin serão extremamente atuais, né? Então, eu deixo aqui embaixo o link, né, para vocês baixarem aí o Miséria Brasileira, porque está ali o texto do Conquistar a Democracia pela Base. Assim como nós vamos tratar nos próximos vídeos de novos textos sobre o Chazin, ok? Dê o joinha, né? Isso ajuda na divulgação do vídeo, né? Comente aqui embaixo, mas comente de fato, né? O algoritmo do YouTube entende que quando tem bastante comentário, ele é um vídeo que tem que ser divulgado, né? Senão não tem divulgação. Tanto joinha como comentários colaboram para que esse vídeo se irradie, porque o intuito é exatamente esse, né? Irradiar esse pensamento do Chazin, que é um pensador
fundamental para entender a realidade brasileira. Ok, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.